Vamos. Vou falar um pouquinho primeiro de mim, falar um pouquinho da revista e depois eu quero que você se apresente, porque fazer as honras, né? Então, eu sou Kelly Couto, eu sou fundadora da revista Capital Econômico. Venho de já passei por grandes veículos editoriais, até fundar Capital Econômico, que é uma publicação totalmente com foco em B2B, tem um público leitor bastante relevante, né, que curte as nossas publicações relacionadas à economia, relacionadas a negócios. Estamos crescendo bastante, estamos com uma visibilidade mundial. A nossa primeira maior audiência é Estados Unidos, a nossa segunda maior audiência é em Portugal. Então, eu estou bem feliz de estar batendo esse papo com você e poder falar um pouquinho mais aí dessa questão também da oscilação do dólar, como isso interfere nas vendas, né, no mercado exterior. Então, faça as honras, se apresente, por favor, e vamos seguir o nosso bate-papo. Tá bom. Bom dia, meu nome é Felipe Delacqua, eu sou sócio-diretor da Vetex. Vetex, para quem não conhece, é uma plataforma de e-commerce brasileira, que hoje está presente já em 34 países. Então, até com a nossa própria empresa, a gente faz esse trabalho, né, de levar a marca brasileira para outros países e, principalmente, tentar fazer o mesmo trabalho com os nossos clientes, né, levar o varejo brasileiro para outros países. Eu também sou presidente da Associação Brasileira de E-Commerce Cross-Border, que é exatamente um órgão voltado para evangelizar esse assunto aqui no Brasil, né, trazendo artigos, eventos e parcerias nesse segmento. E é uma vontade pessoal, né, como brasileiro, tentar evangelizar o nosso país, que tem marcas aí com qualidade global para poder competir de igual aí com qualquer outra marca, seja americana ou europeia aí no comércio digital. Bacana, Felipe. Um assunto que a gente vai falar muito hoje é justamente essa questão de cross-border. Talvez o título, né, seja algo muito novo ainda, né, mas eu acho que o assunto ele já é bem recorrente no mercado. Então, você quer falar um pouquinho, fazer só uma introdução para quem assim, ainda não sabe, para quem ainda não entende sobre o conceito, para a gente poder falar um pouco mais? É até importante você falar isso, porque o cross-border é um termo muito técnico, né? Traduzindo, né, do inglês para o português, além da fronteira, né? E na prática, o cross-border é você fazer uma venda online, né, fazer o que a gente chama de uma exportação direta, é você fazer uma venda online do Brasil, saindo do Brasil, para qualquer outro país do mundo, seja ele América Latina, América do Norte, Europa ou até mesmo Ásia. Então, é o que a gente chama de exportação direta no mercado online, é o nome que tem globalmente conhecido como cross-border. Legal, bacana. Agora sim, Felipe, no ano passado nós tivemos aí o brasileiro ele tem muito essa questão, esse hábito de consumir o produto lá fora, né? Por exemplo, eu sou uma, eu acho que eu estou dentro dessa estatística, eu consumo muitos produtos pela internet. Então, assim, o que você traz assim, para a gente de informações relacionadas a esse hábito de consumo do brasileiro? Eu também queria que você trouxesse a mesma visão de lá para cá, né? Porque, assim, como que a gente pode incentivar o brasileiro a a entrar nesse mercado internacional, falando assim, né? Porque a gente tem esse hábito, assim, é como as redes sociais, a gente consome muitas redes sociais, mas a gente também precisa enxergar, será que lá fora eles também consomem muito, né? Então, o que você consegue destacar para a gente, para quem quer fazer esse tipo de transação? Exato, vamos lá. Só para vocês entenderem, né? Quando a gente fala de e-commerce cross-border, né, você comprar de sites de outros países, você deu um exemplo muito prático que é o brasileiro comprando de sites internacionais. Para vocês terem uma ideia, segundo dados do Ebit, que é uma organização que apresenta semestralmente alguns dados do e-commerce, o brasileiro, ele em 2019 gastou mais de 2 bilhões de dólares no e-commerce em sites internacionais. Quais são esses sites? Sites como o eBay, né, que é o Mercado Livre dos Estados Unidos e da Europa, sites como a própria Apple, né, que é um dos grandes sites aí que vendem para outros países, e principalmente sites como a Amazon e sites como o AliExpress, né?
É muito comum, por exemplo, o brasileiro comprar da Amazon.com e mandar entregar o produto aqui no Brasil. Chega na tua casa bonitinho ali em 4, 5 dias. É muito rápido, muito prático. E o mais conhecido, talvez, de todos seja o AliExpress, né? O AliExpress é um site chinês, um site asiático, do grupo Alibaba, né? Um dos maiores conglomerados de internet do mundo, né? Com faturamento, eles chegaram a faturar aí somente no primeiro trimestre do 2020 mais de $1 trilhão. Então, uma coisa gigantesca. E o Brasil é um dos maiores mercados para o AliExpress, né? O brasileiro, ele compra muito do AliExpress, né? Aquele site que você compra desde roupa, gadgets, acessórios para celular, enfim, ali praticamente vende de tudo. E, curiosamente, o AliExpress, ele já é o terceiro site mais acessado do Brasil na categoria de e-commerce, segundo os dados do SimilarWeb. Então, a gente já é consumidor assíduo aí de conteúdo e de produtos de sites de outros países. E aí a provocação que eu deixo aqui para quem está escutando e para os varejistas no Brasil é se a gente que é um país de moeda fraca, né, comparado ao dólar e o euro, a gente já compra muito de sites internacionais e somos consumidores desconfiados, né, da internet. Por que a gente não começa a fazer o inverso? Que é realmente levar o nosso produto, vender o nosso produto para consumidores em outros países, né? E por que isso? Simplesmente por dois motivos. Um deles é porque existem muitos brasileiros em outros países morando, né? Você vê, a gente teve, acho que nos últimos 20 anos, uma migração muito grande dos brasileiros indo morar nos Estados Unidos, morar até em Portugal, por exemplo, né? Procurando lugares com uma estabilidade econômica maior, uma maior segurança, uma maior qualidade da saúde. Então, a gente tem muitos brasileiros morando em diversos cantos do mundo. E esses brasileiros ainda têm o desejo de consumir produtos brasileiros. Então, existe uma demanda latente lá fora de consumidores brasileiros querendo comprar produtos brasileiros. Na verdade, até para matar um pouquinho a saudade, né? Agora, você falou um ponto interessante, assim, curiosamente, a gente consome muito o ali, né? Eu acho que agora a gente já está numa fase que já até passou da curiosidade, porque, por exemplo, no meu meio, no meu círculo, eu acho que quase todos já consomem o ali. Eu sou uma, minha família consome, então quer dizer que está só crescendo. E agora com a pandemia, né, realmente as pessoas não podem sair, e você falou também, tocou nesse ponto, né, a questão de brasileiros estarem morando fora, eu acho que tudo contribui, né, Felipe? Agora, quando a gente fala em vendas para o mercado exterior, geralmente assim, as pessoas, ou até as pessoas não, os empresários, eles podem fazer uma alusão a vender grandes commodities ou produtos, né, mais robustos, né? Sei lá, pensa em petróleo, pensa na soja, pensa no café, pensa nesse mercado de exportações. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da venda de produtos para o setor varejo, né? É até uma provocação, vou fazer uma pergunta que na verdade é uma provocação. É possível pequenos negócios venderem para o exterior, para fazer essa relação comercial? Engraçado você perguntar isso, porque o e-commerce cross-border, ele é exatamente voltado para não ter complexidade nessa exportação. Quando a gente pensa em exportação, a gente pensa em Friboi, né? Pensa na indústria de café, indústria de laranja, indústrias que o Brasil é forte e conhecido mundialmente por exportação. Só que nesse caso, quando a gente fala dessas grandes indústrias, eles fazem uma exportação onde você tem que ter aduaneiro, você tem um distribuidor local no país de destino, onde ele compra o teu produto, você leva isso em container, tem uma complexidade dentro dessa operação. Quando a gente vai para o segundo modelo, né, que é o modelo de exportação direta via e-commerce cross-border, ele é muito simples. Você não precisa ter radar, né, você não precisa alterar nada no teu CNPJ para fazer uma exportação. O mesmo CNPJ que você tem hoje no Brasil, com um objeto social para poder fazer venda de produtos ou serviços, você pode usar o mesmo CNPJ para poder fazer uma exportação direta. Basicamente, a alteração que você tem é na hora de você emitir uma nota fiscal, você vai colocar na nota fiscal um CFOP do grupo 7000, que é destinado a uma venda no exterior. Então, você não tem que fazer
nenhum tipo de registro num órgão oficial do governo para fazer exportação. Então, isso tira muito a complexidade e a burocracia para o varejo de pequeno e médio porte conseguirem fazer uma exportação direta. O outro ponto, quando a gente fala de tecnologia, né, para você poder ter um site de vendas globais, hoje em dia, né, a tecnologia de e-commerce ela também virou commodity. Né? Hoje em dia você não precisa mais ter grandes investimentos para poder montar uma loja virtual que ela consiga receber pagamentos de cartões de crédito emitidos internacionalmente e poder integrar, por exemplo, com uma DHL, uma FedEx, uma UPS. Então é barato você também ter uma loja virtual global. E aí, quando a gente fala de aquisição, custo de aquisição de cliente, né? Como que eu vou atingir aquele cliente lá fora? Hoje o marketplace, que aqui no Brasil também já é muito comum, né? Você poder botar o teu site na americanas.com, na Ricardo Eletro, no Submarino, você também pode plugar o teu site na Amazon dos Estados Unidos, na Amazon da Europa, em outros marketplaces no mundo inteiro. Então, para o mercado de pequeno e médio porte, é muito viável você conseguir montar uma operação global. Legal, muito bom. Agora, Felipe, eu queria que você tocasse um pouquinho justamente nessa questão da oscilação do dólar. Eu agora já sei que é possível, eu sei que o cross-border é uma prática voltada para o mercado varejo. Mas como é que eu faço em relação a essa questão da oscilação? Porque, né, às vezes também o pequeno empresário, ele pode também ter essa insegurança em relação à moeda, né? Pensa que hoje a oscilação ela é positiva para o brasileiro. Ela é negativa quando ela oscila muito para cima e você compra produtos importados. Mas quando a gente exporta, isso é inversamente proporcional. Mas imagina comigo, quando a gente for fazer uma estratégia para poder criar um e-commerce e poder exportar o teu produto, você não vai simplesmente converter o teu preço para dólar ou para euro. Né? Vou dar um exemplo. Eu tenho um produto que custa R$300 na minha loja. Eu não vou pegar a conversão do dólar de hoje, 5,40, e vou converter e vai dar ali, por exemplo, $80. Não é isso. Você vai precificar o teu produto para o mercado estrangeiro. E precificar é você fixar o preço. Se o meu produto hoje no Brasil custa R$300, eu vou precificar ele, por exemplo, a $100. Então, se o dólar tiver 5,40, 5,60, 5 ou 4,90, não tem diferença no negócio dele. Isso vai aumentar ou diminuir a margem que ele vai ter para uma venda internacional, mas na grande maioria dos casos, ele vai estar vendendo sempre acima do que ele vende no Brasil. Como o dólar dificilmente vai chegar numa proporção ali de R$2, R$3 por dólar, né? Ele vai manter ali naquela oscilação ali entre R$4 a R$6, vai ser sempre positivo você ter o teu preço precificado em dólar. Legal, então eu posso dizer que, falando a grosso modo, a gente já está numa escala linear, né? Ou seja, porque o dólar realmente, para ele oscilar muito agora vai ser meio difícil. Então, isso acaba favorecendo muito o e-commerce, principalmente para quem quer fazer esse tipo de operação comercial, né? Exato. Só para você ter uma ideia, vou dar um exemplo. A Melissa, aqui no Brasil, né, indústria de calçados e sandálias do grupo Grendene, se você pega uma Melissa, hoje que é vendida no site oficial dela aqui no Brasil, ela vai estar custando ali na média de R$160, né? É uma média de uma sandália na Melissa. Essa mesma sandália, ela é vendida na Amazon da Inglaterra por 99 libras. A libra hoje, ela está ali na faixa dos 6 e pouquinho. Então imagina que uma mesma sandália da Melissa, ela é vendida pela Amazon em UK, né, na Inglaterra, por 99 libras, que se você for converter, dá mais ou menos ali R$600. E esse mesmo produto é vendido no Brasil a R$160. Por que tem essa diferença muito grande? Porque no mercado da Inglaterra, o consumidor aceita pagar 99 libras por uma sandália da Melissa, porque ele não encontra uma sandália parecida, confortável e com o mesmo aspecto que a Melissa tem no mercado local. Então, ela consegue precificar o produto dela para cima, comparado ao mercado brasileiro, e está competitivo com outras sandálias dentro do mercado inglês. Muito bacana. Então, de nada interfere a Libra tá 6 ou 5, ela vai continuar vendendo muito mais caro do que se vendesse dentro do Brasil.
Ótimo, legal. Você tem alguma sugestão relacionada aos produtos que são mais interessantes para o segmento do varejo? Tá, isso é importante pelo seguinte, quando a gente fala de exportação de cross-border, não dá para generalizar que todas as categorias conseguem ter sucesso lá fora, né? Principalmente em produtos importados, né? Vou dar um exemplo. Se você é um varejista que vende eletrônicos, né, televisão, celular e etc., não faz sentido você montar uma operação global. Por quê? O produto que você compra, ele vem da China ou vem de algum lugar da Ásia, e da Ásia ele é distribuído globalmente, inclusive para o Brasil. Então, e como o Brasil ele tem um custo de importação muito caro, você vender esse seu produto para fora do país, ele é praticamente inviável, porque você não vai ter competitividade de preço. Agora, se você é uma indústria, né, uma indústria de moda, tem uma marca de moda, uma marca de calçado, um site de artesanato, de arte, de livros, produtos proprietários, né, desenvolvidos e produzidos aqui no Brasil, você tem sim um grande potencial. Só para vocês terem uma ideia, hoje o mercado de moda e o mercado de calçados é a categoria com mais vendas no mercado internacional. Então, tanto o mercado norte-americano, o mercado europeu e até o mercado asiático, a categoria com mais vendas dentro do conceito de vendas cross-border é a categoria de modas e calçados. Então, se você é um varejista dentro desse segmento, você tem um grande potencial de dar sucesso nesse teu projeto. Outras indústrias que a gente poderia citar, indústria de brinquedos, também é uma indústria com bastante saída para fora. O brasileiro ele tem bastante renome global quando a gente fala nessa parte de brinquedos. Além das grandes indústrias brasileiras, a gente tem o produto, o brinquedo de madeira, ele no Brasil e mundialmente ele é muito bem visto, porque a gente tem bastante matéria-prima de qualidade para produzir esses brinquedos e a gente tem uma criatividade que não existe em outro lugar no mundo que só o brasileiro tem. Então tem muitas categorias que fazem muito sentido você montar uma operação internacional. Muito legal. E foi importante você falar também dessa diferença de produtos, porque foi justamente o que você falou, né? Às vezes as pessoas acham que qualquer produto vai fazer sucesso lá fora e a gente já tem a nossa marca também, né? Enfim, eu acho que faz todo sentido tocar nesse assunto. Agora, Felipe, eu quero saber de você o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre tecnologia, né? Vocês aí são super reconhecidos por, né, serem uma plataforma, considerada uma Ferrari no mercado, praticamente. Então, a gente precisa falar muito desse aspecto. Eu vou falar até por mim mesma, né? Eu trabalho no mercado editorial e assim, desde que eu ingressei no mercado editorial, nós tínhamos a parte do impresso, mas quando se falava em tecnologia, assim, não adianta você só ter as estratégias de conteúdo, não adianta você só ter as estratégias de atrair a atenção do público, se não tiver um casamento com a tecnologia, se você não tiver, assim, as plataformas certas, tiver toda aquela conexão. Isso falando dentro do meu mercado. E é a mesma coisa. Então, hoje eu monto um e-commerce, faço as minhas vendas, mas não tem como eu falar assim, tá bom, tá tudo certo, preciso dela. Então, plataformas. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim essa questão. Faz diferença? Eu preciso de uma plataforma específica, por exemplo, para pagamentos? Como que funciona isso? Tá. É claro que, como sócio da Vetex, eu vou indicar a nossa tecnologia porque ela atende todos os requisitos, mas eu também não vou ser egoísta ao ponto de falar que não existem outras tecnologias no mercado que também atendam. O que o varejista e o lojista ele tem que prestar atenção na hora de contratar uma tecnologia para montar o teu e-commerce global? O principal deles tem que ser multidioma. Por quê? Você tem que trabalhar prioritariamente o teu idioma americano, né? Porque o inglês ele é conhecido em todo lugar do mundo. E caso o teu produto tenha saída em mercados como América Latina ou alguns países da Europa, trabalhar também o espanhol. A gente tem também a questão do francês. A França é um mercado muito, muito grande de e-commerce ali na Europa. E a Alemanha também, né? O alemão também é um mercado muito grande. Mas só se você tiver o teu site em inglês, você já consegue atender aí
grande parte da população mundial de consumidores. Fora isso, a questão do idioma, você tem a questão da moeda. A sua plataforma tem que ser multimoeda. Multimoeda, esse talvez seja até mais importante do que o idioma. Porque se você resolve o seu site em inglês, o seu site consegue atender aí grande parte do comércio mundial. Agora, a moeda tem que ser multimoeda. Por quê? O cliente tem que saber o quanto que ele está pagando dentro da moeda local dele, né? Então, tem que ter um produto que ele nos Estados Unidos vai custar $100 e na Europa vai custar, por exemplo, 90 euros. Então, você tem que ter essa possibilidade de poder ter o seu produto precificado em moedas diferentes. Depois disso, o que você tem que se atentar? A questão do pagamento. Por quê? Quando você conecta o teu site a adquirente, a meios de pagamentos locais aqui no Brasil, uma Cielo, uma Rede, uma Stone, por exemplo, essas companhias, elas não aceitam por padrão cartões de créditos emitidos internacionalmente. E 100% dos casos dos seus clientes vão ser cartões de créditos emitidos internacionalmente. Então, você precisa plugar algum meio de pagamento global. Quais são esses meios de pagamentos globais? É você plugar um PayPal, é você plugar uma Adyen, é você plugar uma PayU. Existem diversos meios de pagamentos que são meios de pagamentos que atuam em outros países e que você consegue vender em dólar, em euro, em ien, em pesos e conseguir atender o teu mercado global. Então, integração com esses meios de pagamentos globais é um pré-requisito básico da tua tecnologia. E por último, talvez um dos grandes pontos também é a questão logística, né? Ou seja, você precisa atender o território global de e-commerce. E quando a gente fala em logística, você precisa ser multitransportadora, né? Você poder atender via FedEx, via UPS, via DHL, até mesmo Correios tem uma modalidade chamada Exporta Fácil para exportação também. Então, basicamente, você plugar essas quatro companhias, você consegue atender aí quase que 100% do território global de e-commerce. E aí você vai ter que ter, obviamente, né, uma tabela de preços e as regiões que você atua e com qual prazo de entrega. E por último, que faz parte também de todo o processo, é a parte fiscal, né, a parte de emissão de nota. O seu RP, né, que aí é uma outra tecnologia, ela não está acoplada junto à plataforma de e-commerce, ela tem que emitir normalmente uma nota fiscal aqui no Brasil, só que você tem que fazer a conversão, porque você vai receber aquele pedido em dólar, por exemplo, né, um pedido de $100, você tem que converter ele para a moeda do dia. Então, se hoje a cotação foi 5,40, eu tenho que emitir uma nota fiscal de R$540. E aí, junto com isso, você vai emitir também um invoice, que é como se fosse uma nota fiscal de aceitação global, né? É um documento oficial para você poder entrar em outros países. É um documento que é padrão e ele é aceito em qualquer país do mundo. Legal, muito bom. Tecnologia é tudo, né? Eu sou suspeita em falar, mas realmente faz toda a diferença, porque se você não tiver todo o suporte necessário, não adianta só fazer a exposição, a vitrine. Eu até costumo dar um exemplo, eu falo um pouquinho assim, quando eu falo faço essas consultorias em produção de conteúdo, eu costumo dar um exemplo do Google, como se o Google ele fosse assim, a 25 de março, né? Você tem a loja lá, e os leitores, eles estão passando. Os leitores, eles estão ali no Google, é como se fossem os pedestres ali passando pela 25 de março. E aí, cabe a você ter a melhor, né, infraestrutura para chamar a atenção ali na 25 de março, para fazer aquela pessoa entrar na sua loja e ali dentro fazer a conversão, né? Então, eu até costumo dar um pouquinho desse exemplo para ficar até um pouco mais claro. E a questão da integração, a questão da plataforma, justamente. Que às vezes pode ter só aquela ideia de já ter a loja montada, de já fazer venda, já faço as minhas vendas aqui, dá certo, mas não ter essa noção, né, falando globalmente, quero fazer uma venda para o exterior, eu acho que tá bom, não é muito por aí. Até pegando um gancho nisso, Felipe, eu queria que você falasse um pouquinho assim, por exemplo, eu quero que você fale para mim nos dois cenários, tá? Para quem já tem a plataforma, para quem já vende,
mas assim, não tem ainda todo esse recurso, né? O que você sugere? E para quem não tem, né? É mais fácil, é mais difícil? Porque, por exemplo, às vezes, assim, para quem não tem, essa pessoa, de repente, já pode fazer, já começar com tudo já constituído, com tudo montadinho. Então, você consegue fazer, assim, esse parâmetro, trazer essa explicação mais técnica? Tá. Acho que no final o trabalho vai dar no mesmo. Por quê? Existem diversas facilidades para você poder vender via cross-border, né? Enfim, tudo que a gente já falou aqui anteriormente. Mas um ponto importante para você começar uma operação global de e-commerce é você tropicalizar o seu produto. O que é tropicalizar o seu produto? Não basta apenas você ter o seu catálogo hoje e você mandar para um tradutor, ele traduzir ali todo o teu texto em inglês ou espanhol ou qualquer outro idioma e você subir o teu site em inglês, né? Isso, na prática, ele não funciona. Por que não funciona? Existem termos que, se você traduz ao pé da letra, ele não vai funcionar. Vou dar um exemplo. Aqui no Brasil, né, as mulheres usam bastante top para poder ir na academia, né? Se você pega esse top e você traduz ao pé da letra, ele seria, por exemplo, um top, né? Poderia ser isso em inglês. Só que esse top, nos Estados Unidos, eles chamam de sport bra, né? Como se fosse um sutiã para esporte. Então, você nunca vai encontrar isso numa tradução ao pé da letra. Você precisa conhecer o mercado e saber como que o mercado local ele chama, né, ou ele nomeia aquele tipo de produto. Então, isso a gente chama de tropicalização. Dando um outro exemplo de moda também, a numeração, por exemplo, né, o PMG das camisas, vestidos, ou a própria numeração dos calçados, em cada região ele tem uma regra diferente, né? Por exemplo, eu aqui no Brasil calço 41. A minha numeração nos Estados Unidos ela é 9,5 e na Europa é 9. Entendeu? É complexo. Só que tem mais um complicador ainda, que é o seguinte. Imagina que essa camisa branca aqui é tamanho M, da brasileiro, ele não cabe no americano com o mesmo tamanho M. Por quê? O americano ele tem um biotipo que é um ser humano maior do que o brasileiro. Então, existe uma adaptação também, que essa mesma camisa M aqui, ela vai atender um americano P dos Estados Unidos. Então, você tem que fazer uma equivalência de tamanhos para você poder evitar qualquer tipo de problemas com logística reversa, né, de ter que trocar o produto, voltar o produto para o Brasil. Então, a tropicalização ela vai dar o mesmo trabalho para quem já tem e-commerce ou para quem não tem. Então, quando você trabalha com moda, tem um pouquinho essa adaptação, mas outras categorias são relativamente mais fáceis. Mas, só pegando aqui um gancho no que você está falando, tem como ter mais informações a respeito desse tipo de tropicalização? Como que, né, o empresário, o empreendedor, ele consegue ter informações a respeito disso? Por exemplo, você vivencia muito isso, mas de repente, para mim, que acabei de montar um e-commerce de moda, por exemplo, eu achei bem interessante esse seu exemplo, não fica muito claro, eu não sei muito por onde começar. E aí você tem como dar dicas? Basicamente, é o que chama de pesquisa de mercado. Né? Então, vamos imaginar que, vamos dar esse exemplo vou pegar, por exemplo, roupa de yoga, né? Que está na moda, aí tem várias marcas surgindo. Eu vou pegar quem que é o benchmark, ou quem que seria o meu concorrente lá nos Estados Unidos, na Europa, e vou fazer uma busca dele. É muito comum, sites americanos, sites europeus, eles são mais poluídos. Por quê? São consumidores mais experientes, né? Ou seja, o site tem muito mais conteúdo do que tem no Brasil, que tem de ser um layout um pouco mais clean. Então, se você entrar, por exemplo, numa marca que venda roupa de yoga na Amazon.com, por exemplo, e clicar ali no produto, você vai ver como que ele chama a parte superior da roupa, como que ele chama a parte inferior. Você vai pegar as medidas daquela roupa e vai equalizar ela e comparar junto com o seu. Então, você vai ver que o P dela, qual que é a cintura que ela está nomeando o P e qual que é a minha cintura que eu estou nomeando o P aqui no Brasil. E você vai fazer essa equivalência. A partir daí, você vai entender, olha, o termo que eu vou utilizar no nome do meu produto vai ser X,
a numeração minha, P, se eu comparar com aquele meu concorrente nos Estados Unidos, eu vou usar basicamente o que ele está utilizando, porque ele já é uma marca consolidada no mercado local. Então, basicamente, é você entrar na Amazon, no eBay, no Google, pesquisar o teu concorrente e ver o termo que ele utiliza, a descrição que ele utiliza, as medidas que ele utiliza e fazer equivalência para o teu produto aqui no Brasil. Não é difícil, é um pouquinho trabalhoso só, mas esse é o primeiro setup que você tem para poder tropicalizar o seu produto. A partir daí, é trabalhar preço, fotografia e comunicação. Bacana, Felipe, bacana. Obrigada pelo esclarecimento, porque realmente isso faz toda a diferença, né? E sim, claro. Conhecer o mercado que você quer atuar é o primeiro passo. Não tem como a gente vender o peixe sem a gente conhecer os nossos concorrentes, né? Exato. Assim, eu tinha até uma visão, de repente, eu até me corrija se eu estiver errado, acho que de repente até começando do zero também, não sei se é um processo mais fácil, porque ele já começa com a plataforma certa, tudo integrado. Aí eu já não sei, né? Mas vamos lá. Felipe, você é presidente da Associação Brasileira de E-Commerce, né? Cross-Border. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais, para quem quiser saber, né, mergulhar de cabeça aí nesse universo, eu achei mega interessante essa questão do varejo, né? Ter essa atração, né, lá para fora. Então, como é que faz? Deixa aí alguma dica para quem quiser se aprofundar um pouco mais no assunto. E como esse assunto está se tornando muito procurado, né, nesses últimos dias, eu tô com uma listinha já de alguns artigos para escrever. Já tem alguns artigos meus aí na internet, só procurar no Google sobre e-commerce cross-border e Felipe Delacqua, vocês já vão achar bastante conteúdo sobre isso. No meu Instagram também, @FelipeDelacqua, tem bastante conteúdo que eu tenho postado diariamente sobre isso, mas está nas minhas pendências fazer um passo a passo. Se você procurar também sobre e-book cross-border no Google, tem um e-book que eu já escrevi pela Vetex, que dá também um pouquinho do passo a passo. Ele é um pouco mais básico, mas eu estou para terminar um material bem completo aí para efetivamente ter um drive, né, para os lojistas e para os varejos que querem começar essa operação, já ter por onde se guiar. Legal, se quiser. Nos próximos dias vai ter bastante conteúdo. Legal, já vou deixar até a sugestão de a gente fazer até o link na própria matéria, né, para que as pessoas tenham o material e né, fica até mais prático. E se, por exemplo, o lojista quiser fazer parte do universo lá da associação, tem alguma entrada, tem como se associar para acompanhar os conteúdos ou não tem? Como é que funciona? Tem sim, é só entrar no nosso site, está sendo reestruturado agora também, mas ele vai ser abracross.com.br, mas se você digitar ali no Google Associação Brasileira de E-Commerce Cross-Border, você vai achar ali também, e pode se associar lá e receber todas as novidades em relação aos próximos eventos, webinários, lives, que a gente vai trabalhar bastante aí daqui para frente em relação a esse assunto. Ótimo, perfeito. E falando um pouquinho dessa parte voltando aqui de tecnologia, para quem também quiser tirar dúvidas, melhorar, de repente, já o ambiente de vendas na internet, o que você sugere em relação à Vetex? Quem quiser, o pessoal tiver dúvida, manda e-mail para vendas@vetex.com.br. Vai estar todo o nosso time lá de executivos para poder atender os seus projetos, desde projetos marketplaces, omnichannels aqui no Brasil, até os projetos cross-border também. A gente tem todo um time de consultoria e todos os parceiros para poder guiar os nossos clientes da melhor forma possível para ter sucesso online. Maravilha. Felipe, então eu acho que a gente, enfim, acho que conseguimos, de uma forma bem resumida, digamos assim, mas objetiva, clara, falar um pouquinho desse universo cross-border. Eu estou muito feliz de estar compartilhando com você aqui, trocando esse conteúdo com você, porque a gente está vivendo... As pessoas falam que é um novo normal, mas assim, eu tenho uma outra visão. Eu acho que o normal já era quase que isso, só que acabou empurrando, né? Vamos lá, gente, igual a questão da educação online, a questão de coisas que as pessoas estavam postergando. Então, para mim, eu acho que não é o novo normal, é o normal que já estava acontecendo, mas tivemos esse empurrãozinho aí da pandemia.
Mas eu estou muito, muito feliz mesmo de falar sobre esse assunto, justamente por conta do cenário, por conta do mercado, vendo as pessoas mais interativas na internet, né, e vendo também consumir de forma online. Então, é muito legal poder mostrar possibilidades, e não só para grandes negócios, né, mas também mostrar essas possibilidades para pequenos e médios empresários, lojistas, ver que existe um caminho aqui no Brasil e fora do Brasil também. Então, eu sou só gratidão, obrigada mesmo pela sua participação. Espero podermos trocarmos muitas figurinhas sobre o assunto ainda. Vamos sim. E vamos tocando aí. Você quer deixar alguma palavra aí? Só pegando um pouquinho do gancho que você falou com relação à pandemia, né? A gente começou a ver que entrevistas, reuniões de trabalho e até educação, elas funcionam hoje de forma digital, né? Ou seja, o Zoom que a gente está utilizando para fazer essa entrevista aqui, ele funciona perfeitamente se que a gente estivesse dentro de uma sala gravando essa entrevista pessoalmente. O que isso muda na prática? Muda que viagens corporativas, elas tendem a diminuir num percentual gigantesco aí para os próximos meses, próximos anos, né? Muito raro você vai viajar para um outro estado ou para um outro país para fazer uma reunião ali de 3 horas e voltar para casa. Com esse mercado corporativo de viagens diminuindo, a tendência do mercado de e-commerce cross-border é crescer gigantemente, né? Por quê? As pessoas que eu, por exemplo, quando tinha que fazer uma reunião nos Estados Unidos, né, de bate e volta, eu não vou precisar mais fazer esse tipo de reunião porque eu sei que via Zoom funciona perfeitamente. Só que o produto que eu comprava quando eu viajava, eu vou deixar de comprar pessoalmente e vou passar a comprar online. Então, o fato dessa crise, da evolução desse mercado de videoconferência, ele vai impulsionar muito o crescimento de e-commerce cross-border. Então, para quem não começou ainda essa operação de e-commerce cross-border, eu acho que o momento é agora, porque a tendência hoje global é crescer absurdamente. Inclusive, teve até um relatório que foi lançado agora em junho pela Accenture, dizendo que hoje 20% de toda a venda online ela já é uma venda cross-border. Ou seja, a cada 5 pedidos que ocorrem online, um pedido já é de um país para o outro. Então, assim, se em 2020 isso já está nesse percentual, a tendência para os próximos anos é isso crescer absurdamente. Não, com certeza. É assim, o mercado super competitivo, né? Não tem mais para onde. Eu acho que agora. Não tem mais para onde fugir. Sim, eu fico vendo assim, há comentários, em breve a gente vai voltar. Não tem mais volta, a gente já está no caminho sem volta. Quem já, vamos voltar lá na parábola do sapo, quem já estava lá na água morninha, já conseguiu se acostumar com a temperatura, né? E agora, quem não estava acostumado com a temperatura vai ter que se acostumar, porque esse é o universo. Então, eu acho que realmente é um mercado que só tende a crescer e quem quiser, eu acho que tem que aproveitar e mergulhar de cabeça. Poxa, exatamente, falou tudo. Muito obrigada mesmo, de coração, e espero realmente falarmos de outras frentes sobre o assunto. E, assim, deixo aqui a sugestão de compartilharmos também conteúdos que você já tenha produzido para trazer mais esclarecimentos, compartilharmos o e-book, né, que você já também produziu, por mais que seja resumido, mas já dá uma ampla visão, né? Então, eu já deixo essa sugestão aqui aberta para a gente já prosseguir nesse caminho. Tá bom. Tá? Kelly, obrigado pelo convite, obrigado pelo papo, foi ótimo. Espero que a gente possa ajudar aí lojistas e varejistas do Brasil a poder apresentar a sua marca aí de forma global. Com certeza. E você já tem um próximo convite, né? Depois a gente conversa sobre o próximo convite. Combinado, estamos à disposição.